Tem uma coisa que eu acho que é interessante, que é quando a gente faz essa comparação da complexidade demográfica progressiva, compara lobo com formiga. Uma das coisas que a gente não discutiu aí nesse processo da produção do livro, que é a discussão da complexidade demográfica humana, que é diferente da complexidade demográfica das formigas e diferente da complexidade demográfica dos lobos. Porque a complexidade demográfica humana tem uma característica particular, que é todos os lobos comem a mesma coisa, vivem do mesmo jeito. Todas as formigas comem as mesmas coisas e vivem do mesmo jeito. O ser humano não come as mesmas coisas nem vive do mesmo jeito. Há uma diversidade entre os membros que é bem diferente dos lobos e das formigas. Então, quando a gente fala de complexidade demográfica, no caso do ser humano, a coisa vai muito mais firme. Eu me lembrei nessa história de um mapa de complexidade do livro do Clay Shirky. Eu tenho ele em português, mas eu só achei ele aqui em inglês. Here Comes Everybody, que na página 27 ele vai mostrar um gráfico em que você vai aumentando, né? Quer dizer, quando você aumenta a quantidade, você não tem só um aumento quantitativo, você tem um aumento exponencial, no caso da espécie humana. Então, quando a gente fala de 1 para 7 bilhões, que a gente aumentou, digamos, um formigueiro, porque usa a linguagem dos rastros, pode aumentar demograficamente. O formigueiro pode aumentar demograficamente. Mas o problema das formigas vai ser só um problema de aumento de membros e não de diversidade. Pode ter algum tipo de diversidade ali, mas é uma diversidade mínima entre uma formiga e outra. E diferente totalmente numa família, né? Numa família você tem hábitos completamente diferentes. Numa mesma família. Você imagina em várias famílias, você imagina em vários países as demandas que existem. Como é que você vai prever tipos de sapato, calçado, calça, blusa, tudo? Tudo é diferente. Então, quando a gente fala de diversidade, é uma questão. E aí tem uma discussão. Isso é uma discussão interessante, que a gente não pode... Isso, na verdade, nem foi abordado ainda no livro, acho que vale incluir essa discussão. A outra discussão que eu acho que é interessante é isso é uma discussão. A outra discussão que é interessante é o seguinte: uma crise civilizacional, quando você vai aumentando a população e você não consegue ter mídias para descentralizar, você vai atuar na diversidade. Esse é um debate interessante que a gente deveria fazer bastante. Que eu tento trabalhar isso vendo o século XXI e ainda não consegui desenvolver mais. Vou ver se eu escrevo mais sobre isso. O que acontece? Você tem um diferencial de diversidade do ser humano. Como você não consegue atender essa diversidade, o que você faz? Você massifica. É o caso da China, né? Então você cria uma roupa padrão para todo mundo por um problema de produção. Todo mundo tem que usar a mesma roupa e aí você tem um aspecto que é emocional, subjetivo, para que todo mundo aceite usar a mesma roupa. Você tem que abafar a diversidade. Então, quando a gente fala de Zeca Pagodismo, a gente fala de dogmatismo, a gente fala de emocionalismo, a gente fala de todas as crises que a gente está passando, essas crises têm a ver com o quê? Elas têm a ver com essa dificuldade que nós temos em relação a não poder aumentar a diversidade. Aí você precisa massificar. Mas para que as pessoas aceitem a massificação, você precisa estimular uma série de fatos, né? de fatores emocionais e intelectuais para que isso seja possível. Agora, quando você sai dessa situação e vem para uma situação de abertura, de descentralização, você tem que fazer um movimento contrário.
Você tem que aumentar a diversidade para poder inovar, para poder criar. E aí as pessoas estão com esse déficit. A gente tem falado isso no livro, a gente tem abordado isso no livro, mas acho que pode explicar melhor essa questão da diversidade, né? Como uma chave que é usada, e essa diversidade ela tem as ferramentas embaixo dela que elas naturalmente elas vão sendo estimuladas para que elas tenham uma baixa diversidade, e quando você migra para outro movimento, para outra civilização, você tem que rapidamente modificar essa chave para que as pessoas possam... E aí a coisa não é tão rápida, que as pessoas estão totalmente imersas naquele outro modelo. O que vocês dizem? Você quer conhecer a nossa escola, me manda um zap, 2199-608-6422. Vou repetir, 2199-608-6422. Bimodais, a melhor escola de futurismo do Brasil.